Daí, pessoal, mais uma resolução. Um professor de educação física pretende dispor seus alunos em formato de triângulo, colocando um aluno na primeira linha, 2 na segunda, 3 na terceira e assim por diante. Para formar esse triângulo, ele usou 231 alunos. De quantas linhas de alunos ele precisou? Então, uma questão bem simples. Eu tenho 231 alunos e eu vou dispô-los, esses alunos, numa formação onde eu tenha, numa primeira linha, um aluno, depois agora eu tenho 2, depois eu tenho 3, na quarta linha 4 e assim por diante. Então, nota que nessas 4 linhas, por exemplo, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos. Então, se fossem 10 alunos, em vez de 231, eu precisaria de 4 linhas. Então, a pergunta é de quantas linhas eu preciso, ou de quantas linhas eu preciso, para distribuir 231 alunos. Eu poderia, no caso, sem o recurso da fórmula, sem o recurso do conhecimento conceitual dessa questão, eu poderia resolvê-la fazendo 1, na segunda linha tem 2, na terceira linha tem 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11 e assim sucessivamente. E aí eu vou fazendo essa soma até que, em determinado momento, quando eu somar, eu encontro 231. Vou fazer até o 10 aqui, por exemplo, para eu te mostrar esse raciocínio. Eu vou somar aqui. 1 mais 2, 3, 6, 10, 15, 21. Aqui eu tenho 21, 28. E aqui eu tenho 36, 45, com 10, 55. Então, olha só, eu tenho 55 alunos. Se fossem 55 alunos, eu precisaria de 10 linhas. Como são 231, eu vou seguir. Então, nós teríamos aqui mais, mais 11, mais 12, mais 13, mais 14. Eu vou seguindo com essa mesma lógica, né? Até atingir 231. É um formato que dá um pouco de trabalho, é um formato aritmético, mas que funciona. Então, na hora da questão, por exemplo, se tu não tem um recurso conceitual, não sabe como aplicar a ideia formalizada da fórmula, tu pode recorrer a esse raciocínio que vai funcionar. Como eu te falei, um pouco mais de trabalho, né? Mas vai funcionar. Bom, voltando para a formalização, eu tenho então que o número de alunos, vou botar assim, ó, o total de alunos é igual a 231. Quando eu começo a distribuir esses alunos nesse formato, aqui um aluno, na segunda linha 2, na terceira linha 3, na quarta linha 4 e assim por diante, eu percebo duas coisas. A primeira, que se trata de uma progressão aritmética. Então, eu tenho aí uma PA. Aqui 1, próximo elemento 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, eu percebo que se trata de uma PA. Até como eu não conheço aqui, eu vou colocar que se trata... Vou colocar até o AN. Eu sei que é N, mas eu vou colocar aqui AN, até o último elemento. Então, isso é uma percepção. Trata-se de uma PA de razão 1. Essa sequência. Vou colocar aqui, ó, razão desta PA é igual a 1. Que outra conclusão eu posso aí também retirar desse raciocínio? Eu também consigo perceber que o número de alunos na fila corresponde à posição dessa fila. Na fila 1, olha só aqui, ó, na primeira fila eu tenho um aluno. Na segunda fila eu tenho 2 alunos. Na terceira fila eu tenho 3. Na quarta fila eu tenho 4, então significa que na próxima fila, na quinta fila, eu teria 5 alunos e assim por diante. Então, significa que esse AN aqui, ó, ou seja, o número de alunos na última fila, isso corresponde também ao número de filas, corresponderá ao N.
corresponderá à quantidade de filas. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 filas, então significa que lá na última fila eu terei 20 alunos. São 15 filas, então na última fila eu terei 15 alunos. Então eu consigo perceber isso, que o AN, que é o último termo, também se resume como o número de termos. Coincide aí, é o mesmo valor numérico. E aí eu vou para o emprego da expressão da soma dos termos, já que eu quero ir somando aqui, ó, esses alunos de forma a chegar no total de 231. Então, vou pensar aqui que a soma dos termos de uma progressão aritmética, esta soma é dada pelo primeiro, somado com o último, vezes o número de termos, dividido por 2. A soma eu sei, são 231 alunos. O primeiro termo eu sei que é 1. Mas o último termo, olha só, eu não sei. Mas eu sei que esse último termo, ele, como valor numérico, é o mesmo que a posição da linha. Então, esse AN e esse N, eles podem ser representados pela mesma letra. Então, vou usar aqui a mesma letra N, aqui N, divide por 2. Esse 2 faz a falsa passagem multiplicando, vou fazer bem devagar aqui, ó, 231 vezes 2. Isso é igual, aqui eu aplico a distributiva, n vezes 1, n vezes n, n ao quadrado. 231 vezes o 2 dá 462. 462 é igual, aqui eu já vou organizar melhor, ó, colocando n ao quadrado mais n. E aí eu caio numa equação do segundo grau para definir o valor do n. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, a equação obtida. N ao quadrado mais n menos 462, que é a passagem desse 462, é a falsa passagem, ficando negativo. Isso igual a 0. Eu posso resolver essa equação por soma e produto e posso resolver também pela fórmula de Bhaskara. Então, eu poderia, por soma e produto, até testar as alternativas aqui, ó, né, de forma a obter 462 como produto. Mas eu posso fazer pela fórmula de Bhaskara, eu vou optar aqui pela fórmula de Bhaskara. Então, eu vou colocar aqui o n é igual a menos 1, né, menos b, o b é 1, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado, 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 462. Isso divide por 2 vezes o a, 2 vezes o 1. Aí eu fico com n igual, repito, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 462, menos com menos dá mais, 4 vezes 462. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 6, 24, me vai 2, 4 vezes 4, 16 e 2, 18, 1848. Então, aqui eu tenho 1848. E aqui divide por 2 vezes o 1, 2. N igual menos 1, mais ou menos, raiz de 1 mais 1848, 1849. E aí divide por 2. Vou continuar aqui. N é igual a menos 1, mais ou menos. Aí, raiz quadrada de 1849. E aqui é sobre 2. Então, vou precisar extrair essa raiz. Vou colocar aqui, ó, raiz
quadrada de 1849. Vou fazer um rascunho aqui. Se eu pensar no 10, 10 ao quadrado dá 100, está longe. 20, 20 ao quadrado dá 400, está longe. 30, 30 ao quadrado dá 900, só ficou um pouco mais próximo. Vou colocar aqui, ó, 30 ao quadrado é 900. Se eu faço 40 ao quadrado, isso dá 1.600. Ó, se aproximou ainda mais de 1.800. E 50 ao quadrado, aí passa, né? Vai dar 2.500. Então, como 1849 está entre 1.600 e 2.500, significa que a raiz quadrada de 1849 é 40 e alguma coisa. É 40 e alguma coisa. Eu vou colocar duas vezes aqui, tu já vai entender por quê. Ó. É 40 e alguma coisa. Mas é 40 e quanto? Como é que eu vou saber qual é o algarismo das unidades? Aí eu olho o final aqui, ó. Como aqui termina por 9, quem é que ele vezes ele termina por 9? Ou 3, porque 3 vezes 3, 9. Ou 7, porque 7 vezes 7, 49, também termina por 9. Então aqui ou é 43 ou é 47. Como é que eu vou saber qual das duas? Bom, aí eu faço uma presunção. 1849 é mais próximo de 1.600 do que de 2.500. Então, o número vai ter que ser 43. E eu até posso fazer uma prova real. Eu posso pegar esse 43 e multiplicar por ele mesmo, para verificar se é a raiz. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 4, 16. E 1, 17. 9, 4, 8, 1, 1849. A raiz realmente é 43. E aí eu faço a prova, faço a finalização, né? Eu tenho aqui n igual menos 1 menos 43 sobre 2, que eu nem precisaria fazer isso. Nem precisaria ir adiante. Por quê? Porque isso vai resultar um valor negativo. E eu não posso ter uma quantidade negativa de alunos na última fila e também não posso ter uma quantidade negativa de filas. Isso aqui vai dar menos 44, divide por 2, número de filas, um número negativo, menos 22. Não posso ter uma quantidade negativa. E aí eu vou para a segunda raiz, que é menos 1 mais 43, divide por 2. Aí eu tenho n igual menos 1 mais 43, 42, divide por 2, 21. O que é esse 21? É o n, é o número de filas e, ao mesmo tempo, também o número de alunos na última fila. Lembra que o número de alunos na última fila e o número de filas são representados pelo mesmo valor numérico, no caso, 21. Então, eu tenho 21 filas. E na última linha, na 21ª, eu terei 21 alunos. Caso tu queira fazer aí uma prova real, tu soma 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até mais 20 e mais 21. Soma tudo isso. Desde o 1 até o 21. Soma, tu vai encontrar 231. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.